Daniel, a gente tem no classicismo dos livros falando o seguinte, que é médico de medicina chinesa que eles tratam, tá? Porque o povo fala médico, acha que é medicina alopática. O médico superior se atenta a outras coisas além da queixa. O médico inferior atenta só à queixa específica. Então, uma parte que me fez apaixonar na acupuntura, que eu li no Lin Shu, falava o seguinte, que na hora de fazer a puntura, por exemplo, o espírito do terapeuta teria que estar na ponta da agulha e, no ato de inserção, ele inseria também virtude ao paciente. Eu não sei se a tradução mais literal e mais aproximada para nós, aí o Fernando pode falar, se a palavra é virtude. Na verdade, é o direcionamento mental do ti, que eu tenho que imprimir na minha agulha, na minha técnica de puntura ali, para eu poder colocar aquilo ali, sabe? Então, aquilo tem que ser envolvido de uma firmeza e, ao mesmo tempo, de uma delicadeza, sabe? E aonde eu tenho a minha impulsão mental, o meu espírito levando cura para o meu paciente. Isso é de um classicismo, isso é de uma beleza, sabe? E você acha que isso é colocado claramente no academicismo de hoje? Eu acho que assim, é uma coisa. Eu estava até estudando no outro dia, estava lendo um texto sobre o Dati, né? As pessoas hoje em dia mal obtêm energia, né? E quando você vai estudando, né, eu fui aprendendo a sensação da acupuntura, o ato de você picar, de ter a picada, a inserção na pele ali, a passagem da pele, aquilo ali não é acupuntura, aquilo é colocar a agulha. A sensação da agulha é o que você tem. E em chinês a gente fala Jiangan, que é a sensação da acupuntura, de Qi, que é a obtenção da energia, Qi Ji, que é chegada da energia. E além disso, existem outras etapas, que é mobilização. Então, assim, eu fui aprender isso quando eu saí. Isso é muito interessante falar, sabe, Daniel? Eu tive 3 estágios. Eu aprendi no Brasil, que foi minha iniciação. Eu fui para a China, eu consegui entender a diferença de como é que era no Brasil e como é que era na medicina chinesa. E isso tudo estou falando de medicina tradicional chinesa. E eu tive o 3º estágio, que foi a pós-graduação. Na pós-graduação, eu tive a liberdade que os chineses têm, porque a graduação na China é feita para padronizar todos os alunos, para que todo mundo fale a mesma língua. Mas muitas vezes, nós, por exemplo, em ginecologia, quando você pega uma mulher grávida, vários pontos são proibidos, várias manipulações são proibidas. Quando eu fiz na ginecologia, na pós-graduação, tudo era permitido, que é exatamente aquilo que você falou. Você precisa de passar de um estágio, você precisa entender o processo. Na pós-graduação, você pode fazer, porque você já entendeu o processo. Entendeu? Então, depois da pós-graduação, eu tive um outro nível, que foi acesso aos médicos formados na turma de 1963, que foi a última turma que teve acesso à formação clássica, antes da entrada da medicina tradicional chinesa. E eu tive o privilégio de pegar vários médicos dessa turma, estudar com eles. E aí se aprende uma coisa, né, o que você não aprende na academia, que é como mobilizar energia. É completamente. Eu vou te contar um caso aqui, que é até chato contar, mas eu vou contar. Eu estava na Federação Mundial de Acupuntura com um professor com uma turma do Sul. E esse professor, ele teve, eu não sei como ele teve, não sei a origem dele, mas eu sei que ele tinha uma formação mais clássica. Ele sabia bastante de Neijin e ele sabia muita coisa interessante. E a profissional que estava dando o curso, ela é da medicina tradicional chinesa, era uma profissional jovem. Ela não foi... Normalmente era eu que escalava os professores. E ela foi meio que obrigada, goela abaixo da gente, a aceitar essa moça. E num tratamento dela que ela fez com uma paciente, que ela colocou uma tonelada de agulha, não surtiu efeito. E a gente percebeu, tanto o profissional quanto eu não o conhecia, foi a primeira vez que eu tive contato com ele, a gente falou a mesma coisa, falou, olha, seu tratamento está errado. Você está fazendo uma diferenciação de doença, você não está fazendo uma diferenciação de síndrome, você está tratando a doença, você não está tratando a síndrome. E aí eu peguei uma agulha e coloquei no pé dela, e com aquela agulha eu falei, olha, eu vou colocar a agulha, vai ser diferente da acupuntura que você vai estar acostumado a fazer, eu vou colocar a agulha, eu vou dar um deti forte, eu vou pegar como se fosse energia da sua cabeça, eu vou puxar para o seu pé.
Ela falou, como é que é? Eu falei, você vai sentir, vai falar. E ali eu fiz uma acupuntura de uma certa forma, que eu puxei, eu drenei a energia dela, que estava em excesso para cima, e pus para baixo. Com uma agulha acabou a dor de cabeça. E aí foi a discussão naquele momento, entendeu? Porque isso não é ensinado na academia. Existem Fora o duas acesso, né, técnicas. Fernando, que você teve que com a chama... população em si também, né? Com a sabedoria popular também. O contato você tem com a sabedoria popular também, que influenciou muito. Uma coisa que você já falou para mim, eu aprendi muito da medicina chinesa fora da academia. Aprendi. Não, é isso. Isso que eu aprendi, eu não aprendi na academia, aprendi fora da academia. Sim, sim. Eu acho que isso bem interessante, assim, quando a gente conversa, né, com pessoas que estão nesse processo, né, da formação acadêmica, né? Então, mesmo na própria China, né, muitas vezes o Qi ele entra como um conceito, mas muito pouco vivenciado, né? E aí quando a gente vem nas escolas clássicas, né, seja da arte marcial, né, ou, né, inclusive desses templos que o Alexandre falou, isso, né, é algo natural, né? É a Então, assim, base, né, Daniel? exatamente. Então, antes de você conhecer, né, um número X de pontos, né, você já está trabalhando com essa sensação, né, sentindo, né, você sente em você mesmo, né, a partir de você receber a aplicação, né, de Douyin, de Tuiná, né, então é algo muito concreto e muito real, assim, da vivência, né. Deixa eu aproveitar Eu só... lembro de um. Deixa eu só trazer uma pergunta, Alex, aí você já junta Tá bom. com a conversa, né? O professor Bernardo, né, que é fisioterapeuta e também tem formação em acupuntura, ele está perguntando do CID-11, né, que é a Classificação Internacional de Doenças. Ele hoje tem um capítulo, né, específico das medicinas tradicionais, né, é um apêndice. A ideia da OMS é ir integrando várias medicinas tradicionais, mas dentro desse apêndice hoje o que tem é da medicina tradicional chinesa, né? E ele vai falar justamente da diferenciação de síndromes como uma forma de padronização do diagnóstico, né? Seja para facilitar em pesquisa, seja para no próprio prontuário eletrônico, né, nos sistemas de saúde, incluir isso, né? E aí ele está perguntando assim, qual a opinião de vocês, né, dessa padronização a partir do CID-11. Não sei se o Fernando teve contato com isso, o Alex, então... Padronização Eu concordo plenamente, porque se fosse igual o diagnóstico, a maior prova que o diagnóstico em medicina chinesa é único e clássico e pertence ao saber da medicina tradicional chinesa, é a prova teve que criar um CID específico para essas síndromes, entendeu? Porque a diferenciação de síndromes ela é um idioma único. Não, a pessoa não aprende na academia, nas ciências biomédicas, nenhuma síndrome desse apêndice do CID-11. Não se aprende deficiência de yin dos rins, de yang, não sei o quê, né? Yang hiperativo do fígado, né? Deficiência de yin de pulmão, não se aprende isso em nenhuma ciência biomédica, ok? Então, quando se tem a pretensão de falar que vão provisionar a gente como terapeutas da área de saúde e tudo mais, igual é a proposta que está sendo feita ao Senado Federal, eu falei, quem tem que provisionar quem? Nós não estamos estudando medicina, vocês estão estudando medicina chinesa. Nós que deveríamos aprovisionar vocês assim mesmo, se entenderem o contexto, porque se for para alopatizar, não entendeu nada. Então, o CID-11, para mim, é uma coisa, a maior prova, a prova mais cabal de que, para que se tenha o respeito que merece a semiologia propedêutica em medicina chinesa e a diferenciação de síndromes com os 4 tempos de diagnóstico, que exige o classicismo, tá? Porque ainda é outra coisa, eles fazem um diagnóstico pensando muito em Tsang Fu e o negócio tem que ter 6 níveis de energia, tem que ter 4 camadas, tem que ter 5 elementos, tem que ter meridianos, tem que ter uma série de outros diagnósticos. O Tsang Fu é um dos, sabe? E aqui no Brasil, muito difundido, o povo acha que é tudo Tsang Fu, que não é.
sabe? A acupuntura é mais 6 níveis de energia. Estou errado, Fernando? Bom, certíssimo. Zanfu é mais usado para prescrição de medicamentos. Se quer fazer minha acupuntura, é Liu Jin Bian Jiang, 6 níveis de energia. Então, sabe, aí o povo fica, sabe, nessa história de querer o bairrismo. Então, tem que ter, sim, o CID-11, até para bobear. Eu vou começar a dar CID-11 para os meus pacientes aqui, entendeu? Porque eu, Fernando e os profissionais que formaram conosco, é que tem a legitimidade do CID-11. A prova mais cabal é o CID-11, sabe? E, assim, eu só queria complementar, eu lembro de um documentário sobre Bruce Lee. O Bruce Lee é um cara de 45 quilos, que manipulava o Qi da forma que o povo acha que não existe, que é só uma função e não é. Eu lembro do treinador do Ip Man, né, no documentário, falar para ele: você está muito bem fisicamente, mas você não domina o Lin Shu, você não domina o Su Wen. Ele falou assim para ele: então você precisa dominar para saber veicular direito essa energia que você cultiva. Então, você vê, né, a escola da arte marcial aí, falando de termos clássicos que nós temos que honrar, obedecer e que tem que ser parte do nosso protocolo para a gente poder trabalhar com isso que a gente faz. Se a pessoa faz acupuntura desassociada desses protocolos clássicos, ele não faz acupuntura. A gente está aqui com o mestre em medicina chinesa e eu pergunto: estou errado, mestre? Não, está certo. Então, pronto, é isso aí. Inclusive, Daniel, teve uma reportagem aqui na minha mão, parece que foi até combinado, no dia 26 de novembro de 2018, da revista Nature, The Big Push for Chinese Medicine, que é uma reportagem exatamente sobre o CID-11. Sim. Não, aí dando minha opinião, né, eu acho que vai impactar muito na formação, né, do país, né, aqui no Brasil, né, as escolas, elas têm que se apropriar, né, dessa padronização e ensinar, né, os alunos, né, a registrar, né, eu acho que isso é algo importante, né, de a gente estar registrando, né, as condições, né, de desequilíbrio, as síndromes, né, ou qualquer outra, né, nível que você entenda ali de desequilíbrio, né, tá informando isso dentro, né, do prontuário eletrônico, por exemplo, né, e aí isso a gente estava no prontuário do SUS, né, ele não tem um espaço para isso hoje, mas uma discussão que a gente teve lá desde 2011, né, a gente vinha pensando, em algum momento a gente vai ter que incluir no prontuário do SUS um espaço para o diagnóstico tradicional, né, entendendo que, né, talvez quem não conheça essa linguagem, é um pedaço que não vai ser acessado, não vai interferir em nada, né, mas, por exemplo, você foi atendido, né, pelo Alexandre, um indivíduo foi atendido pelo Alexandre. Um mês depois ele vai, né, para um outro serviço, por algum motivo, tem lá o Fernando, ele abre o diagnóstico, está lá padronizado, ele entendeu, então, tal mês atrás aconteceu isso, ele estava com esse desequilíbrio, foi feito esse tratamento com ele, eu já consigo entender, né, o que foi feito anteriormente, né, e isso é importante, né, dentro a gente pensando em organização do Sistema Único de Saúde. Eu acho que as escolas ainda, né, até porque é um mercado que está mais aberto, né, formam o profissional para atender individual do consultório, né, então particular. Isso eu acho que a gente cada vez mais vai ter que, né, formar os profissionais para atender em equipes multiprofissionais, né? Esse é um passo que a gente vai dar.